Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, segunda carta, capítulo 1, versículo 6 ao verso 14. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarregado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em vós. Amém. Senhor, nós estamos com a Tua palavra diante dos nossos olhos. E, portanto, pedimos que o Senhor ilumine o nosso coração e a nossa mente. E, pela mesma, fale ao nosso coração em nome de Jesus. Amém. Amém. Por favor, irmãos, tome assento. Segunda carta de Paulo a Timóteo é conhecida como uma das cartas pastorais de Paulo. É a última carta, uma carta bastante pessoal. Paulo, o apóstolo, está às vésperas do seu martírio. Lutou, pelejou, batalhou em prol do Evangelho. Chamado para ser pregador e mestre, expandiu o Evangelho por toda aquela região, fez conhecida a palavra do Senhor. E agora, por causa desse mesmo Evangelho, estava preso, sentenciado à morte. E o futuro deste Evangelho? O velho apóstolo tinha os seus dias ali contados. E a mensagem do Evangelho? Qual seria o futuro da igreja do Senhor? E para quem Paulo passa justamente esse cajado, essa chama, essa tocha? É um jovem pastor, de temperamento tímido, com debilidades na sua saúde, ainda jovem, portanto, desprezado pelo restante da liderança da igreja, mas que Paulo enxergava que seria o seu sucessor e que levaria adiante a mensagem do Evangelho. Desafios imensos estavam surgindo naquele momento. Desafios externos, perseguição, a morte para todos aqueles que abraçavam o Evangelho, mas também desafios internos. Falsos mestres surgiam, distorcendo o Evangelho, a mensagem do Evangelho. O Evangelho, a todo instante, estava sendo ameaçado. E Paulo encarrega Timóteo de dar continuidade à pregação do Evangelho. E o que ele vai justamente salientar para Timóteo era a necessidade que ele tinha de perseverar nessa sua vocação. Daí a soberana vocação, um desafio, uma chamada à perseverança. A perseverança era a chave. O que marcava a vida do apóstolo era justamente a sua perseverança em meio a toda a sua luta, a todo o seu sofrimento. E Timóteo, ainda jovem, necessitava ter a mesma fibra, a mesma convicção, a mesma determinação, perseverança. Diante de todos os desafios, internos e externos, havia uma necessidade de se perseverar, manter-se firme no seu propósito.
Já dizia Spurgeon, não importa o que venha surgir na nossa vida. Não importa quantas tempestades nós venhamos ter que enfrentar. Bom ou ruim, dizia Spurgeon, o púlpito é a nossa torre de vigia, temos que permanecer nele. Assim também Timóteo estava sendo desafiado a enfrentar tudo, mas com perseverança. Isso implicava em algumas coisas. Em primeiro lugar, para Paulo, essa perseverança implicava em reavivar essa vocação que ele havia recebido de Deus. Verso 6 e verso 7. Paulo destaca aqui, nesses dois versos, primeiro que essa vocação precisava ser reavivada como uma chama. E essa metáfora que Paulo vai usar. Ele diz, por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus. E dom aqui não se refere ao dom do Espírito Santo, não se refere a dons espirituais, se refere justamente ao seu chamado, se refere à sua vocação. E como uma chama que precisava ser alimentada. A possibilidade existia de se arrefecer essa chama, esse fogo, essa paixão, as muitas lutas, as muitas provas, as perseguições, certamente tentariam esfriar a chama da vocação divina. Aquilo que um dia foi fortemente acendido, colocado no coração de Timóteo como fogo abrasador, as lutas externas e internas talvez pudessem tentar extinguir a mesma paixão. Daí o conselho, a exortação paulina, te admoesto, reavives, mantenha a chama acesa. Mas ao mesmo tempo reconheça que essa chama, que essa vocação, ela não é sua, ela é divina, disse o dom de Deus. Timóteo havia recebido a chamada divina. A certeza, a convicção que ele precisava ter é que essa chamada, a vocação que ele tinha de anunciar, de pregar o Evangelho, era não de homens, mas o próprio Deus havia encarregado disso. Por isso, no versículo 7, ele vai dizer que não havia espaço, de maneira nenhuma, para o medo, ainda que jovem, fosse natural. Ele disse, não, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Ou seja, você tem um espírito ousado dentro de você. Então reacenda este dom, essa chamada divina. Reconheça que foi Deus que lhe deu. E não dê espaço para o medo no seu coração. Substitua a sua timidez justamente pelo espírito de ousadia, de amor por almas, mas de moderação diante de todas as coisas. Em segundo lugar, meus amados irmãos, Paulo desafia Timóteo a perseverar, e isso implicava também em não se envergonhar, mas sofrer por causa deste Evangelho. A mensagem do Evangelho era uma mensagem que o mundo precisava ouvir, entretanto, não era agradável aos ouvidos de todos. Seguir Jesus Cristo nunca foi um caminho isento de dores. Então Paulo chama Timóteo, como também todos nós hoje somos chamados, a não ter vergonha deste Evangelho, mas assumir todas as consequências em abraçá-lo. Hoje vivemos em uma sociedade que, aos ouvidos de muitos, o Evangelho parece ser aceitável. Isso porque este Evangelho, que é aceitável, é um Evangelho da conveniência. Este Evangelho que é aceitável é o Evangelho que fala as necessidades humanas, naturais, materiais do coração humano. Este Evangelho aceitável, ele não toca naquilo que é para ser tocado, no cerne do coração humano, no sentido da chamada ao arrependimento e uma mudança de vida e um compromisso sério com Deus e com seu reino. Portanto, o genuíno Evangelho produz o quê? Perseguição. E ser considerado como alguém que prega um Evangelho não aceitável, então muitas vezes há uma tendência de se envergonhar, um Evangelho que não agrada. Paulo diz, não se envergonhe, pelo contrário,
diz ele, esses dois versos, o verso 8, o verso 9 e o verso 10, nesses versos ele vai dizer a necessidade que Timóteo tinha de sofrer por ele. Em primeiro lugar, ele deveria superar toda a vergonha por causa do Evangelho, porque Paulo estava preso por causa do Evangelho. Diz ele no verso 8: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarregado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Esse é um tempo que a gente vive de influências. Agora, você se orgulharia de alguém que está preso? De alguém que é considerado como criminoso diante da lei? Porque nem sempre a lei dos homens está em consonância com a lei de Deus. De quando em vez, a lei dos homens, na maioria das vezes, confronta com a lei de Deus. Daí Pedro dizia: importa obedecer a Deus e não aos homens. Ainda que a lei dos homens deva ser obedecida, mas a lei de Deus está acima de tudo. E quando os homens dizem que este evangelho não deve ser pregado, que este evangelho não deve ser ensinado, que este evangelho, do jeito que ele está aqui, ele não deve ser exposto, ele não deve ser semeado. Pelo contrário, vamos pelo menos amenizar as palavras deste evangelho, vamos traduzi-lo para uma linguagem mais aceitável, vamos cortar alguns termos, não vamos ser tão ofensivos assim, vamos ser politicamente corretos. Por quê? Porque me envergonho de um evangelho que confronta e afronta. Você se envergonharia de alguém que foi preso por causa do evangelho? Paulo vai dizer: supere esta vergonha. O evangelho muitas vezes pode ser motivo de deboche, de desprezo. Talvez lá na sua universidade você seja motivo de deboche. Você acredita mesmo naquilo que a Bíblia diz? Você crê que realmente o homem veio do pó da terra, que Deus criou a humanidade do barro? Você acredita nessa historinha? Você crê que um homem nasceu de uma virgem? Você é tão inteligente para acreditar em fábulas, em contos? Me espanto, me surpreendo com você. Qual é a sua atitude? Você é capaz de não se envergonhar do evangelho? Perseverar implica em não ter vergonha dele. Pelo contrário, sofrer. E sofrer até junto com aqueles que sofrem. Estar aliados com aqueles que nesse momento estão aprisionados, presos, encarcerados, sendo condenados em alguns países por causa do evangelho. E para isso é necessário firmar-se, diz Paulo, nessa soberana graça de Deus. Os versos 9 e o verso 10, Paulo vai dizer: porque Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Jesus antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Senhor, através justamente do seu poder que destruiu a morte, trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante este evangelho, esse evangelho poderoso. Paulo diz: fortifique-se nessa graça aqui. Ele já disse isso a Timóteo em outro momento. A graça que nos é trazida por este evangelho, a graça que nos salva é a mesma que nos sustenta na vida. Então a perseverança tem a ver em conservar a chama da chamada divina, da vocação de Deus, o Deus que nos chamou para pregar este evangelho. Precisamos, como igreja, manter essa chama acesa, não deixar que ela venha se apagar. Segundo, implica em não se envergonhar, mas sofrer, seja o preço que for, por causa deste evangelho. E por fim, os versos de 11 a 14, Paulo diz que essa perseverança implica em guardar este evangelho. No verso 9, o versículo de número 11, ele vai dizer que este evangelho ele é guardado de maneira da forma quando ele é pregado.
diz: o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Ou seja, de modo fiel, precisamos proclamar este evangelho. A maneira que nós guardamos o evangelho não é ocultando o evangelho, mas é anunciando, é ensinando e é pregando este evangelho. E a missão aqui exige proclamar a verdade de Cristo sem nenhuma adulteração, mesmo diante das oposições que existem. Eu volto a dizer, o evangelho não é agradável ao ouvido do pecador. O evangelho não é agradável ao ouvido da sociedade odierna. O evangelho nunca foi aceitável. O evangelho. Agora, o falso evangelho, sim. Porque ele simplesmente está em sintonia com os desejos carnais do coração do pecador. Mas o verdadeiro, genuíno evangelho chama o homem ao arrependimento e coloca a cruz como centro e a necessidade que esse tem de conhecer o sacrifício de Cristo como o único meio de salvação. Então, este evangelho deve ser pregado e ensinado, ser fiel nesta pregação. Conservar o evangelho é continuar ensinando e pregando este evangelho genuinamente. No versículo 12, Paulo vai dizer que Timóteo precisava fazer isso, consciente de que no seu sofrimento o Senhor estaria com ele. Por isso estou sofrendo essas coisas, todavia eu não me vergonho. Aí o exemplo de Paulo: porque sei em quem eu tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Aqui está se referindo o seu galardão, até aquele dia. Até aquele dia. Ou seja, perseverar é preservar, é conservar o evangelho, pregando o evangelho, sofrendo por evangelho, na certeza de que tudo que nós sofremos por causa do evangelho, um dia seremos recompensados pelo Senhor. E o verso 13 e o verso 14, Paulo vai dizer que não podemos fazer isso sozinhos, não é? Temos alguém que nos auxilia. Como ele diz no verso 13, mantenha o padrão das sãs palavras. Ensina corretamente que você ouviu de mim, com fé e com amor, que está em Cristo. Então, mantenha isso. Não vá distorcer o evangelho, não vá mudar o evangelho que você ouviu. E no verso 14 vem a grande admoestação de Paulo para Timóteo: guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Guarda, guarda. E a ideia de guardar é de preservação. Não permitir que o evangelho seja adulterado, que ele seja mudado, que ele seja distorcido, que ele seja corrompido. Porque um evangelho é água cristalina. Se ele mudar, se ela for alterada, perderá o seu valor. Se o evangelho, como água cristalina, como dizia Paulo César, é capaz de saciar a sede do pecador, se for alterado, então você vai justamente diluir, você vai corromper a essência, o poder deste evangelho. O evangelho corrompido, uma caricatura do evangelho, ele não salva, ele não transforma, ele não muda vidas. Isso é água. Mata a sede. Mas se for acrescentado sal, ou qualquer outra substância que venha alterar, não apenas o seu sabor, mas a sua essência, deixa de cumprir a sua função. Assim o evangelho, se for mudado, se for alterado, se nós acrescentarmos qualquer outra coisa para torná-lo aceitável, ele perde o seu valor. Guarda como um bom depósito. A ideia de dispenseiro de Deus. É a ideia que Paulo está passando aqui. O bom depósito, um dispenseiro. Alguém que recebeu algo da parte do Senhor para poder guardar até o dia da sua volta. Mas não estamos só, ele disse, mediante o Espírito Santo que está em nós. É o grande auxiliador, o grande ajudador, o grande companheiro da nossa jornada como igreja do Senhor. É o Espírito Santo.
que nos ajuda. Nos ajuda a crer no Evangelho, nos ajuda a viver esse Evangelho, mas nos ajuda a pregar este Evangelho. Nos ajuda a sofrer por este Evangelho. E nos ajuda a preservar a essência real deste Evangelho. Irmãos, como igreja, nós precisamos renovar diariamente a nossa vocação. O que estamos fazendo aqui, como igreja do Senhor? 34 anos. O que estamos fazendo aqui? A nossa missão principal qual é? Cada domingo que nós nos reunimos, qual é a nossa tarefa, qual é o nosso objetivo, qual é a nossa missão? Somos vocacionados por Deus, como igreja, como povo do Senhor. E precisamos manter a chama dessa vocação acesa, ter a consciência como igreja do Senhor, de que fomos chamados por Deus para pregar o seu Evangelho, para anunciar o seu Evangelho. Nós não podemos deixar que essa chama venha arrefecer, que essa chama venha esfriar no nosso coração. Precisamos perseverar, alimentar a chama do nosso chamado, da nossa vocação como igreja. Porque se perdemos a nossa vocação, perdemos a nossa identidade, deixamos de ser o que somos. Se não temos vocação, não temos identidade, somos qualquer coisa, qualquer grupo, menos igreja. Igreja do Senhor, para ser igreja, tem que ser vocacionada. E precisamos manter acesa a chama, jamais nos desviarmos disso. E dizemos para nós mesmos como igreja, existimos aqui para pregar o Evangelho do Senhor. Estamos aqui para dar testemunho do amor de Deus. Estamos aqui para anunciar em alto e bom som a mensagem do Evangelho em todas as partes do mundo. Nesses 34 anos alcançamos outras cidades, alcançamos outros bairros, mas há uma tendência do nosso coração esfriar, a nossa paixão arrefecer. Mas nós precisamos ir mais longe. Essa semana eu fui desafiado pelo presbítero Jário, que é diretor do departamento de missões. Ele disse, não está na hora, pastor, de Belo Jardim assumir um campo transcultural. Não está na hora, Belo Jardim, que é uma igreja tão missionária, abraçar um campo lá no Peru, abrindo portas lá no México. Existem portas abertas lá na Espanha. Talvez a gente olhe para os nossos recursos, para as nossas limitações. Se Timóteo fizesse isso, ele não assumiria o desafio que Paulo estava colocando diante dele. Não podemos olhar para isso, irmãos. Nós temos o poder do Espírito Santo. Nós temos a graça divina. Nós podemos ir aonde Deus nos mandar. E Ele há de nos capacitar. Ele há de nos suprir. Amém, igreja? Sim, às vezes tememos, como Timóteo também estava temendo de enfrentar desafios. Você acha que não impõe sobre nós um medo do mundo como o nosso, nos nossos dias? Quando estivermos lá na Espanha, no projeto missionário, tememos também. Como pregar para europeus, uma sociedade pós-cristã, pessoas que não querem ouvir o Evangelho, pessoas que não se interessam mais por Deus, pessoas que colocaram Deus à parte e que vivem uma vida secularizada. Como? De que maneira? Esse é o medo de não ser ouvido, o medo de ser rejeitado, o medo de ser ridicularizado, o medo de ser motivo de chacota, de riso, ou até mesmo o medo de ser perseguido. Devemos lançar fora o medo, porque o Espírito que nos foi dado é espírito de ousadia. Naqueles dias, pelas ruas da Vila Real, daquela cidade espanhola, como igreja, pregamos ali, ao ar livre, anunciamos, fizemos uma passeata, uma caminhada, pregando, falando, anunciando o Evangelho, junto com aqueles irmãos. O medo paralisa. O Espírito Santo nos motiva, nos encoraja, nos move para irmos mais longe. Essa semana um irmão perguntou se eu iria para um trabalho além das fronteiras muçulmanas.
pregar no país muçulmano, estar ali diante de uma comunidade que não crê em Jesus Cristo, rodeado por uma religião completamente contrária à nossa fé. Mas, meus irmãos, isso é medo. O medo paralisa a igreja. O medo de que nós não vamos conseguir, o medo de que nós não vamos passar pelas fronteiras, o medo, meus amados irmãos, que nós não vamos ter dinheiro para manter um missionário, o medo que nós não vamos ter condições de manter-se naquele campo. O medo não faz parte da chamada divina. Quem tem medo não faz. É por isso que Paulo está dizendo a Timóteo: se encha do espírito de ousadia. Não tenha medo. Não tenha medo. Como igreja, nós não precisamos ter medo. Nós precisamos ter ousadia e não medo. E jamais nos envergonharmos deste evangelho. Eu sei que o mundo não quer ouvir o evangelho, mas o mundo precisa ouvir o evangelho. Essa é a diferença. Eu sei que as pessoas não querem ouvir o evangelho, mas elas precisam ouvir o evangelho. Por isso somos levantados como igreja, para anunciar o evangelho, para pregar o evangelho, para fazer missões, para cumprirmos o nosso chamado, a nossa vocação. E acima de tudo, irmãos, na dependência do Espírito Santo. Essa igreja nasceu debaixo do mover do Espírito. Há 34 anos, essa igreja nasceu com irmãos sendo cheios do Espírito Santo, recebendo a graça, o poder do Espírito Santo. Para quê? Para dizer que Deus faz? Não. Para que ela pudesse fazer diferença no reino, pudesse fazer diferença na sociedade, pudesse fazer diferença nesse lugar. É bem verdade. Nós somos os improváveis. Somos uma igreja do interior de Pernambuco. É uma cidade de mais ou menos 80 mil habitantes. Nossa igreja é simples em todos os sentidos. Mas nós não precisamos de mais nada. Nós temos tudo o que é necessário. O que é necessário? Nós temos uma chamada como igreja. Nós temos uma mensagem, que é o Evangelho. E nós temos o poder, que é o Espírito Santo. E nós temos o lugar, que é o mundo, para levar o Evangelho. O que é que nos falta? O que é que nos falta? Já temos a chamada, já temos a mensagem, já temos a capacidade do Espírito Santo, o poder de Deus sobre nós, e já temos o lugar para onde ir. Para onde eu vou? Para qualquer lugar, como dizia o Wesley, o mundo será a minha paróquia. Então, o que nos falta? O que nos falta? Nada. O que nos detém? Nada. O que nos impede? Nada. A não ser nós mesmos. Nós mesmos. Nós somos o único empecilho para que o Evangelho não avance. Nós somos o único empecilho para que a igreja não cresça. Nós somos o único empecilho para que a obra não vá mais além. Somos nós, não é o diabo. Não é essa sociedade corrompida que está aí, absolutamente. Não é o pecado. Não são as leis dos homens. Absolutamente. O único empecilho, irmãos, somos nós mesmos. Você é o empecilho. Eu sou o empecilho. Nós somos o empecilho se não atentamos para o que Deus está dizendo. Nós podemos ir mais longe. Alguém disse essa semana que a nossa igreja já era um pouco velhinha. E eu disse, não, ela é apenas uma criança. 34 anos, ela começou agora. Porque muitíssima terra ficou ainda para ser conquistada. Muitíssima terra ficou para ser conquistada. Ou você acha que não podemos fazer mais? Ou você acha que Deus parou? Ou que o Espírito de Deus não está se movendo? Você acha que as portas não estão se abrindo? Deus está agindo. Temos acompanhado o mover de Deus. Deus está operando. Temos acompanhado a ação do Espírito Santo.
Deus está fazendo uma grande obra, porque Ele é o Deus da obra, Ele é o Deus missionário, a obra é dEle, não é nossa. É Ele quem está fazendo. Eu estou conseguindo acompanhar o que Deus está fazendo. Jário disse agora há pouco que lá no Peru, eu estava escalado para ir para o projeto do Peru, treinamos ali os irmãos para ir para o projeto do Peru, e aprove a Deus não ir para o projeto do Peru. E ele disse: pastor, foi um dos melhores projetos que eu participei na minha vida. Ele disse: todos os dias tinha conversão de pessoas, todos os dias tinha reconciliação de pessoas. A gente terminava um culto, alguém disse: pastor, ore por esse, pastor, ore por esse, irmão Jário, ore por esse, irmãos, olha irmão, esse está voltando, olha, esse está se convertendo. Todos os dias tinha gente se convertendo, tinha gente se reconciliando. Ele disse: foi algo sobrenatural de Deus. Temos acompanhado o agir do Senhor. Temos feito isso. Essa semana eu estava conversando com o irmão Givaldo. Ele está por aí? Não sei se ele ainda está aí. Ah, o irmão Givaldo, ele está ali. O irmão Givaldo está se reconciliando com o Senhor. Alguém que já esteve muito tempo aqui na igreja, frequentou, participou, cantou na igreja, se afastou dos caminhos do Senhor, mergulhou nesse mundão que está lá fora, mas dizia para si mesmo e orava a Deus: Senhor, me leve de volta para a tua casa. Senhor, não me deixe morrer neste mundo. Senhor, eu sou teu. Senhor, me dê alegria de poder voltar à tua casa para poder adorar o Senhor. E Deus assim fez. Ouviu sua oração e o trouxe de volta. Ele se reconciliou com o Senhor. E o seu coração veio cheio com uma chama acesa. E ele dizia: pastor, uma das coisas que eu vi é que aonde eu estava, muita gente presa, jovens, homens e mulheres, adolescentes, pelo vício, pelo pecado. E uma coisa eu pude perceber: quase ninguém chegando para falar do amor de Deus. Quase ninguém se aproxima dessas pessoas. Quase ninguém chega junto daqueles que estão lá nas trevas. Ele disse: quase ninguém. Não estou falando só de mim, não. Poucos passavam por mim para trazer uma palavra, mas poucos também, quase ninguém. E olha que eu rodo, ele dizia, eu rodo a cidade toda, como mototáxi. E eu não ouço, eu não vejo quase ninguém falando de Jesus para as pessoas. Irmãos, o que temos feito da nossa vocação como igreja? Paulo disse: aviva o dom de Deus. Temos deixado essa chama morrer, se apagar. Como se evangelismo, como fazer missões, pregar o evangelho, participar de projetos missionários, fosse coisa do passado. Se isso é coisa do passado, o evangelho também é coisa do passado, a salvação também é coisa do passado. Quer dizer que ninguém mais vai para o inferno, irmãos. Então, tudo isso é coisa do passado. Se pregar o evangelho é coisa do passado, se fazer evangelismo é coisa do passado, se participar de projeto missionário é coisa do passado, se fazer missões e contribuir com missões é coisa do passado. Então, meus amados irmãos, a salvação também é coisa do passado. Ninguém mais se perde. Só que não. A necessidade continua sendo a mesma. O mundo está carente de Jesus. A necessidade continua sendo a mesma. E a vocação continua sendo a mesma. Nós continuamos com a mesma vocação, chamados para pregar o evangelho como igreja do Senhor. O poder continua sendo o mesmo. O poder sobrenatural do Espírito Santo, que trouxe vida à imortalidade. A vocação é a mesma, o chamado é o mesmo. E o evangelho é o mesmo. O coração do pecador continua o mesmo. E nós continuamos os mesmos? Fica de pé, queridos. Vamos orar ao Senhor. Eu vou pedir que você curve a sua cabeça. Porque esse é o momento, como igreja, momento de contrição, momento de confissão. Porque tantas coisas temos feito, como diz a canção, para o nosso bel prazer. Temos andado à procura somente da realização dos nossos próprios interesses. Enquanto existe tanta gente
necessitada do Evangelho. Tanta gente. E a gente correndo atrás de tanta coisa que não é aquilo que Deus quer que façamos. Uma comida tem, uma bebida tem. Fazer a vontade do Pai, isso é muito mais importante. É tempo, igreja, de despertar. É tempo, igreja, de reavivar a chamada. É tempo, igreja, de entender que o poder do Espírito Santo nos foi dado. É tempo, igreja, é tempo de despertar do sono, enquanto o mundo lá fora perece. É tempo, é tempo. O que você está fazendo? Vamos orar, convidar nosso irmão auxiliar, Mateus, ele vai estar orando com a gente. Curva a sua cabeça com os olhos fechados, ore ao Senhor e diga: Senhor, me incomoda, Senhor, me incomoda. Desperta, reaviva o dom que há em mim, Senhor, dado pelo Teu Espírito Santo. Ah, Senhor, usa a minha vida, desperta-me, Senhor. Vamos orar, queridos.